Olá, estamos voltando do intervalo e vamos dar continuidade às fotos em que a Elba está podendo explicar para você que está em casa como funciona, como é que pratica realmente esse processo, né? Isso aí, Elba, é dessa forma? É dessa forma. O paciente deita na maca, de roupa, sem nada a mais. A única coisa que retira é o sapato e a colocação dos ímãs é feita daquela forma ali, ó. Tá vendo? Vermelho, preto, positivo, negativo. É dessa forma mesmo que coloca. E essa sessão dura quanto tempo? A primeira 1h30. Ah, você falou, desculpe. A primeira 1h30, as outras 1 hora. Pois é. Então, Elba, eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente, assim, quais as mudanças que esse trabalho trouxe para você, não só como profissional, mas como pessoa, não é? Porque, assim, me parece que não basta somente a técnica, né? Não. Então, o que é que mudou em você? E o que é preciso? Deixa outra pergunta também. O que é preciso para uma pessoa fazer esse trabalho, emocionalmente, espiritualmente? Sim. Muitas mudanças aconteceram na minha vida quando eu comecei a trabalhar com bio. Como ela tem uma base muito técnica, eu achei que íamos ficar aprendendo sobre micro-organismos, né, os nomes, as colocações, a parte do corpo. Você tem que aprender sobre tudo. Só que não é. Você tem que ter uma mudança interna muito grande. E isso vai acontecendo naturalmente, porque você começa a lidar com emoções de pessoas. Tá? E isso te toca muito. E aí a técnica já passa a ser apenas uma parte do processo. Tá? Então você tem que ser muito concentrada. Primeira coisa, a concentração é importantíssima. E isso te leva a meditar, né? E quando você passa a meditar, você passa a ser diferente. Então isso causou muitas mudanças em mim. Eu vinha do mundo dos negócios, do mundo da segurança privada, extremamente mundo racional, agressiva no sentido assim, de agressividade do trabalho. Sim. Porque eu fazia seguranças de joalherias, de bancos. Nós tínhamos uma empresa, eu era gerente de uma empresa que nós tínhamos 2.000 e tantos homens, né, tudo armado. Então eu respirava segurança, cheia de procedimento, só andava em viatura. Então é esse tipo de agressividade. Uma segurança fora do corpo e você começa a trabalhar o que está dentro do corpo. Exatamente. E aí você pega e vai para um mundo, vamos dizer assim, abstrato, né? Colocação de ímãs, uma delicadeza. E você tem que aprender, além dessa parte técnica de corpo, de polaridades, porque os ímãs tem toda uma ciência atrás dele. Você estudar sobre polaridade é enorme o assunto, né? Mas o principal é a concentração, a introspecção. Você tem que mudar, você muda, tá? Ao trabalhar com pessoas que nos procuram, porque essas pessoas que nos procuram já testaram outros remédios, outras técnicas. Estão fragilizadas, vulneráveis. Estão ali buscando em você, né, ouviu falar. Isso. E vai ali, né? Tem pacientes que estão tão ansiosos, tão complicados de emocionalmente falando, que eu falo, não, nem vou cobrar agora. Porque até eu confio muito na técnica, mas ele está tão fragilizado e tão sem esperança que aquilo até me contamina um pouco. Mas aí ao fazer a primeira sessão, eu vejo que vai dar tudo certo, tudo bem. Então mexe com isso também, você fica mais humana, sabe? Muito mais humana. Muito bom isso, porque assim, na verdade você está indo além da técnica. A técnica é muito importante, mas em muitos momentos ela passa a ser uma coadjuvante. Porque você está falando de relação, né? Na verdade você está falando de relação. E quando te toca, você está falando de uma relação intersubjetiva, né? Então, realmente o crescimento é muito grande, né? Nós vamos apresentar uma outra foto aqui. E então, Elba? João. Paciente com uma coluna extremamente comprometida, muitas dores, muitos remédios para suportar a dor. Ele não tinha condição de parar de trabalhar. E para fazer o trabalho dele, ele precisava de ter um pouco de alívio. Então tomava muitas dores. E aí começou a fazer um tratamento comigo. E nós começamos a fazer semanalmente. Esse é um dos casos que eu falei, não vamos mexer com o pagamento agora não, porque vamos ver o que vai dar, né? E
ali, no decorrer das sessões, a coluna dele, nós primeiro foi eliminando as infecções, né? Aí as dores já foram diminuindo, e aí vem naquela parte que você me falou. Eu já indiquei ele para um fisioterapeuta, porque a parte de voltar a coluna para o lugar, porque eu não podia nem mexer nele que doía. Então nós eliminamos a infecção para a fisioterapeuta fazer o trabalho dela de exercício. E aí nós temos esse resultado maravilhoso aí. Eu queria até mandar um abraço para a fisioterapeuta dele, que fez um trabalho generosa, quis compreender o bio, porque ela conhecia a coluna dele antes, ficou encantada, né? Então, é uma sequência muito interessante de fotos. Hoje ele tem outra vida, é um homem que tem uma outra vida. Ele fala, eu sou outra pessoa hoje. Temos outra foto aqui. Emblemático esse caso. É um policial, né, que nas atividades dele, ele teve um edema muito severo nessa região do rosto e está interno, tá? Ele está com 22 cortes internamente, né, e ele tinha um evento, uma cerimônia com o coronel, e ele tinha que estar muito bem. E ele estava medicado, né? E aí começamos a fazer a sessão e nós tínhamos, acho que uns 5 dias para fazer esse edema regredir. E qual a nossa surpresa? No 3º dia, a foto dele, você já viu o rosto dele lá, ó, 4 de abril, 5 de abril, 6 de abril. Ele já estava medicado. Aí não tinha micro-organismo, aí era só um trauma mesmo. Foi uma pancada que ele tomou, que cortou por dentro, e nós ficamos só para a parte de tirar o edema. Nossa, que fofo esse senhor. Então, olha a orelha dele. Se você olhar, isso aí é um processo de fungo severo, de anos. Isso está no corpo inteiro. Eu peguei só a orelha como exemplo. O corpo inteiro. Tá? Nas partes mais mole do corpo, as cascas eram enormes. Tá? Então não se acertava o diagnóstico, começamos a tratar, 4 sessões depois, as reações do corpo já começaram. O corpo dele estava extremamente ácido, né? Então tinha muito fungo, muitos vírus, né? E começamos a equilibrar. Olha, o ombro era ferido, 4 sessões dele depois, também, não é? É dele, é a mesma pessoa. Tá? 4 sessões depois você já percebe a ferida secando, não já com secreções. E nesse momento aí, a atitude dele emocional já estava mudando, da família já estava mudando, da esposa, a esposa estava extremamente triste, são pessoas mais de idade. Então, assim, tudo muda. Você começa a ver os resultados, né? E quando você fala tudo muda, a gente está sempre colocando aqui também no programa, primeiro que ninguém adoece só, né? Então, também quando melhora, não melhora sozinho, né? Leva isso para a família inteira. Eu quero voltar um pouco para a colocação que você fez em relação àquelas fotos do policial. Você falou que ele está internado. Não, ele não estava internado, ele estava medicado. Tá. Fez os pontos e ele precisava passar ir para uma cerimônia. Então ele precisava da aparência dele. Tá. Eu pergunto isso porque me veio de repente uma possibilidade assim de ter um paciente que precise se hospitalizar. É possível chegar até esse paciente? Há uma abertura para isso? Porque, por exemplo, o Reiki, ele é reconhecido desde a década de 60, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma prática realmente ligada à saúde. Então, quando você falou, eu imaginei uma situação como essa, de chegar ao hospital e se você tem acesso. Nosso sonho, não, oficialmente ainda não. Né? Já fui na surdina como visitante e já deixei um par de imã para pessoas que já eram meus pacientes, dei uma orientação e fui embora rapidinho. Que seja autorizado. Não, autorizado não, ainda não. Certo. Ainda não. Pois é, chegaremos lá, chegaremos. Temos mais uma foto. Essa paciente de Maceió. Essa paciente, bursite severa, muitas dores nos 2 braços, mas com um mais concentrado e um dos braços muito inchado, tá? Há 2 anos ela usa esse eu chamo de spiral tape, para amenizar a dor, tá? Para ela ter um pouco de sossego, tá? E aí começamos o tratamento, 2 meses depois, ela já não tem mais necessidade de usar o spiral tape, as dores estão mínimas,
tá? Mínimas, ela já, como diz ela, eu já pego o meu café. Porque ela não conseguia pegar o café. Pois é, sai da questão incapacitante, né, que é o que muitas doenças provocam. Vou falar uma situação, ela foi pelo braço, mas ao estudar, ao ler, né, a literatura do que a criatura que estava atuando nela fazia, eu perguntei, você tem caspas? Ela, menina, passa a mão na minha cabeça. Você passava a mão na cabeça, tinha crostas enormes. Tá? Sua boca é seca? Nossa, nem me fala. Por quê? Porque além disso aqui, essas criaturas também atuam em outras áreas, mas que ela nem incomodava com isso. Então, ela, além da dor que eliminou, ela pôde pintar o cabelo, porque ela não podia pintar. Como é que vai pintar? O que é aquilo na cabeça, né? Ninguém, salão nenhum queria fazer. Né? Então, ela já vai com o cabelo pintado, né? Não fica mais com a necessidade de ficar tomando água toda hora, que obrigava ela a ir no banheiro toda hora. Então, é um transtorno que gera um conjunto de transtornos. Na verdade, o braço foi só a chegada dela, a via de acesso, né? É exatamente... tem uma outra foto. Isso. Eu gosto muito de citar o Wallace Lima, o professor Wallace Lima. Sim, ele já esteve aqui em Maceió. Imagino, né? Eu já trouxe de propósito, porque... Exato. Trabalhando aí com a física quântica, né? Exatamente. Esse é um estudioso disso que eu estou falando, sabe? Dessa ciência nova, né? Que tem 30 anos, foi em 1988 que o Dr. Isaac Góes começou ele já estudava antes, mas que divulgou, né? Mas o trabalho do Wallace Lima é explicar, validar, né, medir, codificar essa frequência que está aí, essa frequência, essa polaridade que os ímãs emanam, essas novas possibilidades. E ele tem uma frase fantástica, eu não sei falar ela toda, mas é mais ou menos assim: o novo não está aí para substituir o velho, ele veio para agregar a ciência, para agregar o que já tem, que é muito rico, né? Que são aparelhos, estudos, micro-organismos. A medicina é fantástica. Então, o biomagnetismo, o reiki, outras técnicas vieram para somar. Nós estamos no caminho da evolução e as coisas têm que evoluir. Né? Tem que evoluir e assim, quem quiser conhecer melhor, o Wallace promove inclusive cursos online, não é? Vai tem ter os vídeos, exatamente, né? De doenças regenerativas, maravilhoso. Então, eu gosto muito de usar o Dr. Wallace para as pessoas mais resistentes, que queiram validar mais o processo. Isso. Pois é, e assim, eu quero desde já agradecer, vamos deixar aqui no ar mais uma pergunta para você responder antes da gente terminar, não é? De saber assim, bem rapidinho, como você chegou aqui a Maceió, não é? Como chegar até você também, e mais uma questão, como uma informação muito importante. Aqui no Brasil, como é que está se desenvolvendo esse trabalho? Tanto no Sul, como principalmente aqui no Nordeste, né? No Nordeste eu sou a primeira, estou vindo para desbravar. Aliás, eu acho até que eu vim para isso. Mas na realidade eu vim para cá acompanhando meu marido, porque ele veio trabalhar. Ele é do mundo das indústrias e ele trabalha no polo. E, a princípio, nós íamos manter as duas casas. Mas aí eu vim passear em Maceió, fiquei encantada com Maceió. E separada, ele viajando, eu viajando, não estava certo. Então, eu resolvi que em 3 meses eu ia fechar meu consultório e ia vir para cá. E vim, peguei meu gato, meu cachorro e vim para o encontro dele. E desde fevereiro nós estamos aqui. E nesse caso você não teria jamais dor de cotovelo, né? Não, jamais. Primeiro que você curou o cotovelo dele, né? Ele na realidade, quem curou foi a doutora, exato, a doutora Cássia. Exatamente. E aí eu vim com o propósito de montar um espaço aqui, tá? Nós agradecemos, então. Eu estou com um espaço, tem 2 meses, na Clínica Nave, na Hélio Pradines. Isso. Pode falar os telefones, por favor? Na Clínica Naves, na Hélio Pradines 810. Tá? O telefone, a princípio, eu coloquei um telefone celular para a menina que está muito recente, é 9601. 6101, eu acho que é isso. Depois eu passo melhor. Sim, com certeza. Clínica Nave, Hélio Pradines 810. Tem Facebook, Tem, né? Facebook, digitar Elba Ottoni na internet, vai aparecer a página do Facebook com todas as informações.
Tá? Obrigada, Elba. Nós agradecemos assim, enormemente a sua presença, porque para você que está em casa, nós deixamos você curioso, né? Porque, na verdade, o assunto é extenso, não é? O assunto é extenso, os resultados têm sido muito positivos, e aí fica essa informação para você pesquisar, né? Então, que você possa fazer suas considerações finais, Elba. Eu queria agradecer a oportunidade, eu gostaria de dizer que o biomagnetismo é uma técnica alternativa, segura, não invasiva, barata, e está aí para somar, para ajudar o bem-estar dos pacientes. Tá ok. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigada, Elba.